Muito bem, tá aí então, né, o Sérgio Moro comemorando a decisão do TRE do Paraná, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas as redes sociais já estão minadas, né, de informações dizendo que, por exemplo, o Deltan Dallagnol, viu, Moisés, também ganhou no TRE, mas quando subiu para o TSE a coisa foi diferente e se imagina que também deva acontecer isso com o Sérgio Moro. Eu começo contigo, Moisés. Olha só, pessoal, vamos ser sinceros aqui, não vamos ficar aqui dourando a pílula, não. O Sérgio Moro hoje é um senador praticamente sem mandato. Praticamente. Se chegar lá no TSE e continuar essa composição, o Sérgio Moro tem uma chance, telespectadores. Se quando subir, Alexandre de Moraes não estiver mais comandando a justiça. Aí tudo bem. Pode ser que ele escape. Pode ser. Mas hoje a situação do Sérgio Moro não é favorável. Ele está aí com 4, 5 meses de mandato aí. Negócio tá. O PT vai recorrer. O PT botou na cabeça, inclusive um desembargador lá de Curitiba falou: o PT quer tomar o mandato do Sérgio Moro. E o PT vai lutar para tomar o mandato. Lembra aquela palavra do Lula, quando ele diz: eu vou feder com o Sérgio Moro? Eu troquei aqui o feder. Ele disse isso. E ele tem gente suficiente para cumprir o que ele quer. Então, Sérgio Moro, fica cabreiro, porque eles vão querer tomar teu mandato. Samuel, sua vez de falar sobre aí a vitória do Sérgio Moro num primeiro momento, né, lá no Paraná. Olha, primeiramente, diferente do que o Moisés disse, eu não concordo que o TSE seja covarde e seja corrupto. Porque a denotação que se dá aqui, pessoal, é que ao comploio dentro da Corte Eleitoral, a própria CNN, os próprios jornalistas já dão certo como a derrota dele é certa. Não é eu que estou dizendo, é toda a mídia. Quando chegar lá no STF, a mídia vai tomar o mandato dele. É só tu ler, acompanhar a mídia. Tá, como eu estava dizendo, né? Se fosse tão fácil adivinhar o futuro, é melhor o Moisés e essa turma da CNN acertar as 6 dezenas da Mega Sena e ficar de milionário. E sabe de tudo. Pessoal, o que vai ser analisado é a técnica jurídica. Houve dolo, houve culpa. Se houve negligência por parte do Sérgio Moro e ele não teve o ânimo de fraudar o sistema eleitoral, certamente vai continuar o entendimento da Corte Regional Eleitoral do Paraná. Se os ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderem que houve dolo específico, aí game over para ele, como foi com Deltan Dallagnol. Isso ocorre não é só com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol. Foi assim com o ex-governador, que até a eleição passada liderava as pesquisas, o ex-governador Ivo Cassol. Foi assim com o Expedito Júnior, que é meu amigo pessoal, já atuei para ele em alguns processos. E certamente teve que pagar um preço muito alto, né? Por questão de inelegibilidade, que não era nem a compra do voto para ele. Era o cunhado dele, um parente colateral, queria comprar para Val, que era candidato a deputado federal. A diferença dele para o Assis foi mais de 150 mil votos. Mas para a justiça, o rol é taxativo, afirmativo e imperativo. O que prevalece é o entendimento da Corte Superior. Então, nessa situação em tela aqui, pessoal, a gente não pode jogar na vala comum. Os ministros que compõem a Suprema Corte, o Poder Judiciário, até que se prove o contrário, são pessoas dignas, honestas e honradas. Quem tem honra tem que defender sua honra. Então, o que o Moisés aqui tenta fazer aqui de uma forma assim, para jogar com a plateia, com todo carinho, Moisés, é um desserviço que tu faz à democracia. Essa é a avaliação da mídia, eu acabei de dizer, essa avaliação que eu vejo, inclusive os jornalistas comentaram, eles disseram o seguinte, Samuel, os dois do Lula votaram contra o Sérgio Moro, os dois que o Lula indicou. Olha só, pessoal, 7 votos, 5 foram contra a cassação do Moro, e justamente os 2 que o Lula indicou votaram pela cassação. Então, como a Corte lá, o TSE, a maioria é indicação lulista, pode ser que dê ruim. Essa é previsão, não precisa tá adivinhando ou querer ser sabichão, não. Essa é a previsão que ele vai perder o mandato. Olha, sabe qual é o grande problema aqui da extrema-direita? É que eles não falam que os senadores deles são incompetentes. Porque todo ministro que vai para a Suprema Corte, quando tem a lista tríplice para esses tribunais superiores, na maioria das vezes são sabatinados. Por exemplo, aqui na situação da STF, especificamente falando. E aí eles são frouxos. O Jaime Bagatro, quando teve a oportunidade de confrontar o Flávio Dino, ficou adorando o Flávio Dino. Esse Sérgio Moro aí ficou no cangote do Flávio Dino, para cima e para baixo,
e votou. É umas coisas assim que não dá. E eu acho assim, até o Marcos Rogério mesmo gravou aquele vídeo lá e no off falou: mano, sabe que eu tenho que dar pinguela lá em Rondônia? As coisas pra mim estavam meio ruim. Eu fui outside, ganhei pra senador, levei um ferro pra governador. Agora todo mundo acha que pode ganhar de mim, porque eu não consegui eleger nem meu irmão vereador nas eleições de 2020. Tá complicado. O Samuel, que é meu primeiro suplente, gostou de sentar na cadeira de senador, tá me cobrando a pedra. Gente, isso é política. Não, é política. Esse negócio de ficar aqui com essa briga aqui é a mesma coisa que você está me assistindo em casa. Eu não tenho nenhuma ressalva contra a Sofia, que é digna, honesta, honrada, assim como Moisés, e muito menos com o meu contemporâneo Cícero Moro e Ramon Cojuí. Mas a discussão ela tem que pairar dentro de uma técnica jurídica. O Moro foi beneficiado ou não com a estrutura do Podemos. Primeiramente, vamos entender, quem foi que ofereceu a denúncia? Quem foi os autores dessa ação? Foi o Partido Liberal do Bolsonaro e o PT do Lula. Tanto a direita quanto a esquerda se uniram para tentar caçar o mandato do eminente senador Sérgio Moro. Agora, ele foi absolvido por 5-2 na instância do TRE. Não foi criado por Sérgio Moro. Já está na Constituição estabelecendo que dessa decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, sendo ela favorável ou contrária. E aí o TSE vai julgar pela manutenção ou não desse acordo. Então a gente não pode descredibilizar a honra das pessoas. Quem está ali, pessoal, no Tribunal Superior Eleitoral, é uma pessoa que tem know-how, capacidade técnica, jurídica, são juristas renomados, e a gente não pode descredibilizar as instituições. Antecipar uma votação ou uma sentença, como o Sérgio Moro fez com o presidente Lula, é uma coisa pitoresca, no mínimo. O que a gente precisa agora é a ponderação. E se houver, porventura, a cassação do mandato do Sérgio Moro, cabe privativamente o povo do Paraná escolher um novo senador. É assim que funciona a democracia. Samuel, deixa eu fazer só uma contribuição. Seja sincero, dá a resposta aqui para o telespectador. Um juiz sério, ele chega no ouvido do outro com o microfone ligado e diz: missão dada, é missão cumprida, e não explica para o povo ou para as pessoas que ouviram aquilo que missão foi dada e que missão foi cumprida. Um juiz sério anda cumprindo missão dos outros, missão que os outros dão para ele. Telespectador, avalie aí se um juiz sério chega para o Alexandre de Moraes e diz: missão dada, foi missão cumprida, cumpri a missão. Então, pronto, aí você avalia. Já que tu fez essa pergunta... Você está dizendo que é técnico, se fosse técnico, não agiria dessa forma, então é político. Como tu está me perguntando, eu vou te responder em 20 segundos. Um juiz ladrão que faz complô com o Ministério Público, que é pai do processo, e fala que determinada promotora de justiça é fraca para inquisitar, e apresenta testemunhas e dá os apontamentos para o Ministério Público e faz o complô, isso é um juiz ladrão. Então, também tripudiu a fala dessa situação. Sofia, sua vez, sobre aí a situação do Moro. Eu gostaria de lembrar aos senhores telespectadores a postura que o Moro tomou quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República. O Moro, ele achou que viraria o cara, que teria ali, que mandaria e desmandaria na justiça e talvez até no próprio governo. Quando ele viu que não ia ser como ele imaginava que seria, inclusive ele queria ser o candidato à presidência, então ele gostaria de ter sido o próprio candidato à presidência. Quando ele viu que não era bem assim, que ele não era essa Coca-Cola toda que ele gostou de apresentar, eu digo para os senhores, adorei que colocou toda aquela vagabundagem na cadeia, adorei, e adoraria que acontecesse novamente. Só que eu volto a dizer, hoje o Brasil caminha numa linha muito perigosa, de que alguns agentes do judiciário estão tomando uma imagem que não deveria existir. Um juiz, ele tem que ser neutro, ele nem pode ter muito essa imagem midiática, ele nem pode aparecer demais para que a sociedade, o fulano é o juiz que vai condenar o cicrano. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para quando a gente sabe quem é o cara que vai ir lá condenar o Bolsonaro, é o cara que vai condenar o Lula, isso é ruim para a democracia. E o circo, que se criou para poder criar esse agente político, que quando teve a oportunidade de trabalhar
trabalhar junto pelo um projeto Brasil, não gostou de não ter a visibilidade que ele achou que teria, virou as costas, virou oposição ao presidente Bolsonaro durante os 4 anos, criou N situações que desgastou o governo do presidente Bolsonaro, e quando chegou na eleição, ele sabia, não precisava ser muito inteligente para saber que o Lula seria candidato, ele sabia disso, ele é um cara que está na justiça, ele sabia disso, ele sabe muito bem o que ele fez no processo, o cara não é burro, o cara sabe que ele não pode abrir um processo que foi cometido um crime, foi cometido lá, não pode abrir um processo aqui, entendeu? Se eu cometer um crime aqui em Rondônia, o cara não pode me processar no Acre, não existe isso. Enfim, né, por mim, poderia ser processado em qualquer lugar, mas é o que diz a lei. A lei diz isso. Aí, bora lá. O cara sabia o que poderia acontecer e aconteceu, que a gente sabe como é que tá os poderosos na justiça brasileira. Foi a oposição ao presidente Bolsonaro, deixou que trouxesse um desgaste enorme para o governo do presidente Bolsonaro, pegou aqueles isentões, né, aquele pessoal que não gosta, não, o cara tem que ser muito catedrático, o cara não pode mandar um vagabundo tomar naquele lugar. Esse pessoal isentão quis apoiar quem? Quis apoiar o Moro, que não tinha chance alguma nem de concorrer à presidência. O Moro usou da estrutura financeira de um partido, caminhando numa pré-campanha à presidência da República, fazendo oposição ao presidente Bolsonaro. Quando viu que a coisa não estava boa para ele, recuou, lançou a candidatura a Senado da República e aí recebeu dele. Porque eu sou veementemente contra esses políticos que se aproveitam da máquina pública para aparecer, como eu estou vendo hoje. Na pré-corrida eleitoral aqui em Porto Velho. Agentes políticos se aproveitando de vários eventos públicos políticos da máquina pública para aparecer, usando a máquina pública para aparecer, sendo favorecidos. Isso é errado. E eu sou totalmente a favor que se faça justiça. O Brasil tem que parar de valorizar políticos, seja ele quem for, seja ele o João, o Sérgio, a Maria ou o Antônio, da direita, da esquerda ou do centro, de onde quer que seja. Hoje a gente não pode mais aceitar que políticos, eles aproveitem da visibilidade da coisa pública, como fez, né, o ex-juiz Sérgio Moro, com o dinheiro do Podemos na pré-campanha, andou em todos os lugares que você pensar, e aí aproveitou-se disso e lançou-se pré-candidato ao Senado com a estrutura de quem estava concorrendo à presidência da República. Então, acho que ele vai sim, hoje o Moro é um ex-senador em mandato. Ramon, sua vez. Quem ouve a Sofia falando isso, parece que ela não é do PL do Bolsonaro, porque não existe político no Brasil que mais utilizou a máquina pública e gastou dinheiro público em busca de eleição do que Bolsonaro. Foram 400 bilhões de reais gastos de agosto até dezembro para tentar garantir a eleição dele. Nenhum presidente da República usou Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitor de ir votar para que o seu adversário não tivesse voto. Ou seja, é um negócio complicado. Parece que nós estamos falando de pessoas diferentes aqui. No que diz respeito ao Sérgio Moro, eu não tenho a menor dúvida de que houve abuso de poder econômico por parte dele na luta na disputa eleitoral do Paraná. Está configurado. O negócio é tão descabido que o desembargador, ao julgar o processo, ao invés de julgar o Moro, ele foi julgar o PT. Um absurdo, né? Julgou porque o PT quer tirar, porque o PT é isso, que o PT é aquilo. O PT não estava em julgamento. O PT não estava em julgamento. Está falando do voto do relator, do relator. O PT não estava em julgamento e o argumento dele era o PT. Né? Parecia aquele meme da internet. E o PT? Né? É isso. O julgamento do Moro não foi nem um pouco isento. Existem esquemas, vamos dizer assim, grupos de influência no judiciário, e o Moro tem os grupos dele lá no Paraná. Né? Não me surpreende a votação no Paraná. E como eu disse no começo do julgamento aqui nesse programa, qualquer que fosse o resultado, esse processo sobe para o Superior Tribunal Eleitoral. E aí, Moisés, não é o PT que quer tirar o mandato do Moro, não, meu querido. O PL, o seu partido, o PL, não sei se você sabe, está informado. Vai, o PL vai recorrer. Hoje o cara anunciou que vai recorrer. Mas tem uma ordem para não recorrer. Não tem ordem. O Bolsonaro falou... Recomendou que não recorresse. Recomendou para os bestas acreditar. O PL vai recorrer
já disse que anunciou à tarde o presidente do partido, entendeu? É seu partido, o PL vai recorrer também. A partir do Moisés, entrou com a ação com o PT? Foi... Ele deixou o Ricardo Frota no meio do caminho e foi para o PL. Né? Então vamos ter seriedade aqui, vamos ter seriedade com a discussão. Né? O PL também está recorrendo, né? Porque o julgamento do Paraná foi ridículo, os votos, né? Assim, não há como, na técnica, esquecendo a figura esdrúxula, que é o Moro, os crimes que ele cometeu no Lava Jato, que são isso é uma outra coisa que vai ser apurada, né? Mas, enfim, tecnicamente não há como negar o abuso do poder econômico. Né? Mas ele fez campanha em São Paulo. Mas, gente, o dinheiro gasto numa campanha para a República em São Paulo não repercute no Paraná? Né? Nós temos um muro ali que separa. Não tem, minha gente, não tem. O abuso de poder econômico está muito claro. O julgamento no Paraná, ele foi um julgamento de favorecimento ao Moro, por conta dos contatos que ele tem lá. Vamos esperar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Essa coisa segue. Aí eu tenho que concordar tanto com a Sofia quanto com todos aqui, até porque o Samuel também disse, o Moisés, a Sofia e o Samuel. Moro é um zumbi no Congresso. É um zumbi. É um zumbi porque está em risco de perder mandato e é um zumbi porque não é uma criatura confiável. Né? Se tem uma coisa que um político precisa ter, é credibilidade, pelo menos nos grupos onde ele atua. Moro é um outsider, é um oportunista e hoje é um zumbi no Senado Federal. E eu espero que ele continue assim por um bom tempo.